A Alegria de Viver, Orison Swett Marden. Prefácio da primeira edição. A Alegria de Viver é um livro triunfante nos dois mundos. Traduzido em quase todas as línguas, o êxito desta obra magistral pode avaliar-se pelo número das edições que se esgotam num relâmpago. Os livros do Dr. Marden são o resultado direto das suas experiências. De todas as partes do mundo, Marden recebeu milhares de cartas referindo os verdadeiros milagres que a sua leitura produz, enchendo de sol lares onde apenas existia a treva, erguendo para a alegria corações sepultados na dor, orientando desvairados e transformando caracteres. É que a doçura da sua filosofia é dominadora e penetrante. Poucos livros deixam a alma tão consolada, e não conhecemos, para os tristes da vida, para muitos desgraçados, ricos e para todos os que assistem ao monstruoso egoísmo da época estranha que atravessamos, corretivo mais higiênico do que a leitura de Alegria de Viver. Porto, 10 de julho de 1923. O Tradutor. Capítulo 1. Vivamos o momento presente. Feliz o homem que torna seu momento presente o que pode dizer consigo mesmo: haja o que houver, hoje vivi. Dryden. A terra mais querida é aquela onde se encontra a alegria. Se qualquer habitante do outro planeta pudesse visitar o nosso, com certeza, ao analisar-lhe os habitantes, pensaria que eles caminham todos para uma longínqua meta e que o que eles designam com o nome de vida não passa de uma pequena passagem, de uma residência temporária no seu próprio país. Aquele visitante encontraria poucas pessoas que saibam gozar o momento presente. A maior parte dos homens fitam constantemente o futuro. Julgam eles que poderão viver e gozar a vida, quando, tendo adquirido fortuna, puderem instalar-se numa nova casa belamente mobiliada, comprar um automóvel, gozar tudo o que julgam indispensável à sua felicidade, desfazerem-se de tudo quanto os incomoda ou aborrece. Quando finalmente tudo for harmonioso e confortável à roda deles, quando seus negócios correrem em plena prosperidade, não sabem gozar nada da felicidade de hoje. Em geral, o nosso olhar fita-se tão obstinadamente no futuro, num alvo longínquo, que não podemos ver as belezas e as alegrias que nos rodeiam. Vivemos à espera do que há de vir e assim perdemos a faculdade de gozar a bondade e a beleza que a vida nos oferece já hoje. Vivemos no amanhã, sem atentarmos em que, a rigor, o amanhã não vem nunca, porque é adiado para o dia seguinte. Parecemo-nos com as crianças que desejam tocar o arco-íris. Que felicidade, se puséssemos nele as mãos! Não pensamos que o momento que vale a pena viver é o presente, porque imaginamos que há de ser melhor o futuro. E assim, a maior parte dos homens vivem descontentes, nervosos, agitados e infelizes. Tem um olhar inquieto que parece devassar o horizonte e que prova não viverem no presente. Muitas pessoas preocupam-se com o passado e carpem as ocasiões perdidas e as fortunas que não souberam aproveitar. Ao fazerem-no, desprezam o presente momento que lhes parece valer pouco. Causa assombro verificar as forças que perdemos a lamentar o passado. E como só tarde compreendemos perfeitamente o que devíamos ter feito. Como procederíamos de outra forma, se pudessem voltar às ocasiões passadas. A felicidade de inúmeras pessoas tem sido comprometida pela lembrança de faltas cometidas ou de desastradas experiências feitas no passado. Para sermos felizes, devemos aprender a esquecer, a sepultar recordações tristes, porque essas recordações só podem roubar a energia que tanto nos é precisa.
para corrigirmos os nossos erros e compensar os desacertos. Perguntavam um dia a um velho rendeiro, numa sessão de um congresso agrícola, qual a sua opinião sobre a quantidade de terreno necessário para a prosperidade de uma certa espécie de fruto. O velho respondeu: isto tem pouca importância. Mais do que o próprio terreno, vale a qualidade do homem que a cultivar. É que um rendeiro inteligente, trabalhador e hábil colhe lucros num terreno estéril e pobre, ao passo que outros, sem aquelas qualidades, empobrecem-se, apesar de tratarem de terrenos ricos. A nossa felicidade depende mais do nosso estado de espírito do que das circunstâncias exteriores. Em condições ideais, toda a gente é capaz de achar facilmente a felicidade, mas, para ela brotar das mais desvantajosas condições, é preciso ser um homem perfeitamente equilibrado e saber se dominar. Só aqui está o paraíso. Ou tendes a felicidade em vós mesmos, ou nunca a encontrareis. A desgraça deriva de esperarmos um número excessivo de acontecimentos extraordinários que, esquecendo-nos assim de pousar os olhos nas flores que marginam o caminho da vida, apesar de nos oferecerem a sua beleza, o seu perfume, um gozo puro. Muitas pessoas que, na verdade, tentam desenvolver-se em tudo, não compreendem como poderiam achar felicidade na sua vida humilde e na monótona, na profissão que escolheram por necessidade ou para sustentarem os que dependem do seu braço. Melhor fariam essas pessoas estudando a vida das abelhas, que, em cada minuto da primavera, sabem encontrar aquilo de que necessitam para fazerem o seu mel em más ervas, em flores venenosas, no que se diria incapaz de lhes servir para nada. Se chegarmos a ser felizes, é porque soubemos extrair do nosso ambiente a felicidade, apesar de todos os vexames, cuidados e condições favoráveis. Aquele que, à medida que caminha, não aprende a achar sua felicidade no trabalho cotidiano, com as suas provações, dificuldades e decepções, nunca soube penetrar o grande segredo da vida. É no ciclo dos deveres de todos os dias, nos embaraços e lutas da vida, nos choques e atritos com os outros, no tumulto diário com o mundo agitado, ruidoso, interesseiro, que devemos sugar o mel da vida, como as abelhas sabem extraí-lo de todas as espécies de plantas. Todo mundo é um reservatório de minas de alegrias inexploradas. Por qualquer parte que vamos, temos o filão da felicidade. Basta sabê-lo extrair. Todas as coisas têm o seu valor. A questão é sabermos descobri-lo. A metade das alegrias da vida encontram-se nas pequenas coisas, colhidas ao passarmos. Todos os homens que se movem no mundo têm de tomar parte na vida presente e sentir a influência da civilização no grande drama da humanidade. Não vedes que estais na fase da vossa vida que imaginastes de tão inebriante felicidade? Vedes agora realizada as promessas que levantam a vossa infância e a vossa adolescência? Depararam-se vós, nos dias e nas semanas que vão fugindo, os radiosos sonhos de futuro que encantam a vossa imaginação juvenil, como a miragem do deserto fascina o viajante fatigado? Detendes-vos algumas vezes para ponderar que o tempo que desperdiçais é precisamente aquele pelo qual com tanto ardor suspirastes e que tão precioso vos parecia? Que os momentos hoje tão inquietantes para vós são exatamente aqueles que desejáveis dantes gozar em toda a plenitude? Por que vos parece hoje um árido deserto o que vos parecia um paraíso, visto pelo prisma da vossa juventude? Porque a vossa visão engana. Considerais o vosso ambiente sob um falso ponto de vista. Estais desapontados, descontentes e infelizes,
porque perdeis em lamentações o tempo que, bem aproveitado, converteria o que vos parece um árido deserto num paraíso semelhante àquele que sonháveis na mocidade. Sim, agora, no atual momento, que julgas tão desprezível e miserável, é nele que podes encontrar a realização do teu ideal. Fá-lo surgir, trabalha, crê, vive e seja livre. O ideal reside em ti mesmo, e em ti mesmo existem os obstáculos à sua realização. As condições da tua vida são precisamente a matéria da qual deves fazer surgir o teu ideal. É indiferente que essa matéria seja fina ou grosseira, se tu lhe deres uma forma heróica, poética. Tu que te sentes enleado pelo momento presente e que amargamente pedes a Deus um reino onde possas reinar, aprende esta verdade. O que procuras está ao pé de ti, em nenhuma outra parte, bastando apenas que tu o notes. Imaginas que, ao atingires o país do futuro, de doiradas messes, os frutos hão de cair, maduros no teu cabaz, sem teres semeado ou regado a terra? Sonhas colher onde não semeaste. Olhas sempre para o futuro, sem te lembrares de que vais atrás de uma miragem. Um dia, e talvez tarde, hás de despertar, verificando que nada tem que colher na idade madura, quem na mocidade não semeou. Não podemos libertar o tempo da vida, porque somos tão descuidados, tão propensos a perder tempo, especialmente na mocidade. Afinal, quando mais nos apegamos à vida, esbanjando o tempo, no mesmo gesto, perdemos a vida. Empregando-o bem, enriquecemos a existência. Como são poucas as pessoas que sabem avaliar a relação existente entre o tempo e a vida. Julgamos poder esbanjar o tempo em todas as espécies de loucuras e dissipações, sem prejudicarmos a vida, mas as duas são inseparáveis. Lembrai-vos de que, quando desprezai uma hora ou uma tarde, quando as gastais em prazeres desmoralizadores, destruís uma porção da vossa vida. Ao atingirdes a velhice, amargamente lamentareis o tempo precioso que assim tiverdes esbanjado. Pouco importa o que venha ou não a acontecer. Se vós resolverdes acolher alguma coisa boa que vos faça mais sensatos, de cada uma das experiências do dia, aprendereis a cometer menos erros no dia seguinte. Dizei convosco: hoje começa uma vida nova. Esquecerei tudo que no passado me causou desgosto, angústia ou vergonha. Conheci uma mãe que, tendo-lhe a morte levado os filhos, o marido e quase toda a família, pedia à morte que a viesse libertar de tão atrozes sofrimentos. Mas no fim de alguns anos, viram-na novamente serena e ditosa. Consolava-se ajudando os outros a suportar suas dores, mitigando-lhes os sofrimentos, animando-os nas lutas da existência. O mundo já não lhe parecia tão negro, nem a vida era já para ela um enigma cruel. Acharam um excessivo número de necessitados de alento e auxílio. A natureza é admiravelmente carinhosa para nós. É um médico muito sábio que dulcifica as nossas feridas, derramando nelas um bálsamo salutar e que, de uma maneira maravilhosa, cura as nossas obras morais. Se não fosse o grande poder curativo da natureza, o mundo seria demasiadamente triste, pois são poucas as pessoas que não têm chegado muito perto dos transes aflitivos da morte. Resolvei-vos todas as manhãs a tirar o melhor partido do dia de hoje, e não doutro qualquer dia. Que esperardes seja para vós mais feliz, em que tiverdes uma família ou quando vossos filhos estejam em situação de vida independente e julgueis vencidas todas as dificuldades de uma existência. Nunca vencereis todas as dificuldades. Nunca podereis eliminar aquilo que vos aborrece, que vos perturba, que vos enche de atritos à vida. Nunca vos vereis livres de todos os inimigozinhos da vossa felicidade, das 1001 arrelias da vida.
mas podereis sempre tirar o melhor partido das coisas como elas são. O que torna tão mesquinhas e improdutivas as nossas vidas é não sabermos viver o dia de hoje, é não concentrarmos sobre o momento atual a nossa atenção, a nossa força de vontade, as nossas aspirações, o nosso entusiasmo. Resolvei-vos firmemente a gozar o dia de hoje. Não constitais que os cuidados e temores de amanhã venham roubar-vos o que hoje é vosso, porque o vosso irredutível direito é serdes felizes hoje. Dialogai convosco mesmo todas as manhãs e dizei: nada me preocupa o que pode acontecer hoje. Tenho a certeza de que aproveitarei melhor possível este dia e gozarei todo o bem que me possa proporcionar. Não deixarei que nada me roube a felicidade a que tenho direito, nem me impeça de viver este dia do princípio ao fim. Não consentirei que venham perturbar a mente os inimigos da minha felicidade. Nenhuma desgraça do passado, nada do que nele houve de desagradável e trágico, penetrará no meu espírito. Só os bons pensamentos, a alegria, os amigos da minha felicidade, da minha paz, do meu êxito, poderão hoje entrar na minha alma. Destruirei as hediondas telas que os inimigos da minha tranquilidade penduraram nas paredes do meu espírito, e hei de substituí-las por outras que representam alentos, júbilos, fontes de energia. Suprimirei tudo que me causou embaraço, preocupação, tristezas ou infelicidade. E ao cair do dia, poderei dizer: vivi hoje. Esta orientação nova, otimista, todos os dias renovada rapidamente, mudará a nossa concepção da vida, aumentando-nos muito a energia. Trata-se de dominar o cérebro, de formar novas associações de pensamento, preparando assim o caminho a novas ideias e, consequentemente, a novos hábitos de felicidade. E de que serviria tornarmos-nos infelizes, lembrando erros, lamentando ocasiões perdidas, acarretando ao espírito as tristezas dos sofrimentos passados? Não é, certamente, a recordação deprimente de culpas, de faltas, de desgraças que poderá concorrer para alguém produzir qualquer coisa boa ou útil. Tendes necessidade de todas as vossas forças para tornardes a vida bela e útil, e, se viverdes no passado, é-vos de todo impossível concentrar o pensamento na vida presente, e bem assim agir com a energia que realiza as grandes obras. Cada partícula de força gasta em coisas irremediáveis é uma energia esbanjada, cuja falta prejudicará os vossos êxitos futuros, que poderiam reparar os erros praticados ou compensar os desastres sofridos. Repele, portanto, todos esses pensamentos sombrios, ameaçadores, deprimentes. Apenas vos desalentam, impedindo a vossa atividade no momento presente. Expulsai da memória os erros do raciocínio, esquecei-vos das experiências desastrosas, por mais duras que tenham sido. Repele a tentação de vos entorpecerdes no remordimento das vossas faltas, e resolvei-vos a agir melhor para o futuro. Nada mais louco e estúpido do que ressuscitar o espectro do passado, as ações vergonhosas, as nefastas experiências de ontem. Muitos que até agora só tiveram fracassos poderiam fazer prodígios no futuro, só com o processo de esquecerem o passado, fechando-lhes para sempre a porta e recomeçando assim a vida. Esquecei o vosso passado, por mais doloroso que tenha sido. Se lançar uma sombra no presente e nos der a melancolia e o desalento, se nada colheis que possa auxiliar-vos, mais uma razão para não vos lembrardes dele. Sepultai-o em cova tão funda que nunca possa ressuscitar. Uma das tarefas mais estúpidas e insensatas que podemos empreender é tentar modificar o que é imutável. A natureza humana é singularmente propensa a esperar sempre a realização da felicidade numa época futura. O homem é imortal agora. Não há de ser imortal, já o é. Se possuímos a natureza divina, ela é perfeita agora. E, se quiséssemos gozar todos os bens existentes nela, e que são legitimamente
nossos, em vez de acreditarmos que somente no futuro os poderemos adquirir, rapidamente progrediríamos no verdadeiro caminho da felicidade. Se não quisermos perder a felicidade, devemos colhê-la pelo caminho da nossa vida. Quando os filhos de Israel atravessaram o deserto, eram alimentados todos os dias por maná fresco. Alguns israelitas que não tiveram fé no Senhor, receando que ele lhes não concedesse aquele benefício todos os dias, quiseram guardar maná para o dia seguinte, mas encontraram-no estragado. Foi uma lição para eles. Não deviam guardar provisões, mas sim confiar no dispensador de todos os bens e crer que não deixaria de os alimentar todos os dias. A nossa felicidade parece-se com maná. Devemos colhê-la de novo em cada um dos dias da nossa vida. Encontramos por toda parte pessoas que tentam amontoar a felicidade para o futuro, mas têm a surpresa de ver que não a podem conservar e que deve ser gozada dia a dia. Devemos gozar a felicidade como uma flor colhida do fresco. Muitas fontes de puras alegrias, como por exemplo os impulsos generosos, perdem todo o seu valor e ocasião se não forem seguidos no próprio momento e se deixarem para mais tarde. Abundam as pessoas que só se resolvem a testemunhar sua simpatia ou o seu amor quando o objeto desses sentimentos já está no além. Então julgam que reparam o passado inundado de flores e lágrimas, o féretro gelado. Hoje é o dia de dizermos a amabilidade que nos palpita nos lábios, de obedecermos aos impulsos generosos que nos agitam o coração. Uma determinada pessoa por quem tendes interesse e que precisais ajudar precisa do vosso auxílio já, ou melhor do que noutra ocasião futura, lhe podereis prestar agora, cumprindo assim a vossa promessa. O dia de amanhã terá, além dos cuidados e deveres que lhe cabem, todos os que na véspera delineamos e os seus recursos não podem ser superiores aos do dia que passou, em que baseais a crença de realizardes amanhã coisas assombrosas, se hoje perdereis o tempo em coisas inúteis? Por que é que hoje vos parece tão prosaico e amanhã tão poético e cheio de promessas? Que razão tendes para acreditar que sereis feliz, generoso, serviçal e caritativo no futuro, se hoje estais irritável, egoísta, avarento e desgraçado? Como podeis esperar ter tempo amanhã para atender aos vossos amigos, para consolar os desalentados e tristes e trabalhar pelo vosso próprio desenvolvimento, enriquecendo o espírito, se não sabeis como achar tempo para o fazer já hoje? Que contém o amanhã capaz de operar magnificamente tão grande progresso relativamente ao dia de hoje. Que é o que vos faz crer que haveis de ser generoso amanhã, se hoje sois tão mesquinho e mau? Para que adiareis para a próxima semana ou para o próximo mês o trabalho de procurar todas as coisas que vos são inúteis, para distribuir por aqueles que sentem delas uma falta absoluta? Deveríeis desfazer-vos desses objetos à medida que eles se tornam inúteis. Quantas pessoas que não são avarentas amontoam num canto ou num sótão, por desleixo ou por ignorarem as necessidades dos outros, objetos que podiam fazer a felicidade de um rapaz ou de uma rapariga pobre? Se estáis naquelas condições, ide hoje ao vosso sótão, abri e examinai as vossas caixas e baús, abri as vossas gavetas e vede, depois, no resto da casa, se não tendes coisas que facilmente possais dispensar e que darão algum conforto e ventura aos menos afortunados do que vós. Revistai as vossas roupas e separai as que não tornareis a vestir e que seriam uma fortuna para alguém que esteja desempregado ou com uma numerosa família a sustentar e que não tenha recursos para vestir os seus convenientemente. Não guardareis esses vestuários até se tornarem absolutamente inúteis, obedecendo ao enganoso pretexto de poderdes precisar deles mais tarde. Utilizai-os já hoje, fazei deles os mensageiros da vossa benevolência e do vosso amor pelos outros. Não sejais egoístas, ao menos
no que diga respeito àquilo que possais dispensar. A vossa felicidade, a satisfação da vossa alma, tornar-se-iam muito maiores dando essas coisas, do que conservando-as, por temerdes uma eventualidade que talvez se não dê nunca. Gozareis uma deliciosa comoção, abrindo assim a porta da vossa generosidade. Sem dúvida, deveis ter na vossa biblioteca livros que não lestes há muito e que não lereis. Esses livros seriam de valor inestimável para muitos jovens que tentam instruir-se, lutando com as maiores dificuldades. Dai-os hoje mesmo. Quanto mais derdes, maior será a vossa riqueza e mais felizes vos tornareis. A felicidade é estrangulada pela avareza. O hábito de auxiliar os que lutam e sofrem intensifica e fortalece a própria aventura. Contava-me há pouco uma pessoa culta e de gosto delicado, as lutas que tivera de sustentar para aprender música. Era tão pobre que não podia alugar um instrumento e por isso estudava algumas horas por dia no teclado de piano que traçara numa folha de cartão. Quando assim lutava, teve um dia um convite para jantar numa casa rica. Depois do jantar, a dona da casa mostrou-lhe todas as dependências da vivenda, desde a adega ao forro. E, na água furtada, viu a visitante um velho piano, pelo qual teria dado metade da vida. Por causa daquele instrumento, andaria todos os dias léguas só para ter o gosto de o possuir algumas horas. Nada lhe despertaram a inveja nem móveis, nem quadros, nem tapetes. De tudo quanto vira, só desejava avidamente aquele pobre piano. Seria para ela a entrada no paraíso, mas não se atreveu a pedi-la. Não há ninguém tão pobre que não possa dar todos os dias alguma coisa para enriquecer os outros. O que tudo conserva parece-se a um homem que dissesse: preservarei o milho dos ataques dos ratos e dos pássaros, e nem a terra nem os moinhos o possuirão, porque são muitos loucos os que derramam as mãos cheias sobre o solo. Dai agora hoje. Auxiliai-vos a vós mesmos na tarefa de vos tomardes mais generosos, mais felizes, mais humanos, ao passo que o tempo corre. Há muitos que adiam a sua felicidade até ao momento de serem ricos. Mas, quando esse momento chega, notam com pasmo que o seu maná se estragou e que deveriam tê-lo comido logo que o colheram. Todos devíamos, ao começar o trabalho de cada dia, tomar a resolução de gozar plenamente todos os momentos felizes que nos pertencem. Suceda o que suceder, e corram ou não as coisas à medida dos nossos desejos. E na convicção do nosso legítimo direito ao gozo dessa felicidade, não devemos consentir ao mundo que nos roube a mais pequena parcela do que nos pode tornar felizes. Lembrai-vos de que ontem está morto e que amanhã ainda não nasceu. O único momento que vos pertence é o momento presente. Podemos comparar os 60 minutos da hora a flores efêmeras que vivem apenas 60 segundos e morrem logo. Para aproveitarmos o bem que nos pertence no instante de agora, é preciso saber se tirar de cada momento da nossa vida, enquanto está ao nosso alcance, o delicioso suco da felicidade nele contido. Trabalhar e gozar no trabalho, aproveitando o momento atual, o único de que podemos dispor na realidade. Tal é o verdadeiro prazer da nossa vida cotidiana, a verdadeira arte de viver.